Olá, bom dia, paz de Cristo. Neste domingo, pela manhã, você recebe agora esta mensagem da parte de Deus. Eu não poderia deixar, apesar de estar de férias, tendo oportunidade de gravar uma mensagem para que possamos meditar juntos na palavra do Senhor e assim edificar a nossa fé. Eu queria que você abrisse no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 7. Oséias, capítulo de número 7, versículo de número 8, especificamente. Está escrito assim na palavra do Senhor: Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Vou ler de novo. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Amados, o profeta Oséias, aqui no capítulo 7, fala da iniquidade que estava sendo encontrada nos líderes de Israel nesta época, da forma como se relacionavam com Deus e com os povos que estavam ao seu redor. Deus, quando chamou Abraão, o separou de onde ele vivia e o guiou à terra da promessa para suas peregrinações, para que a partir de Abraão fosse criado um povo exclusivamente do Senhor. Um povo exclusivo. Então aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão pela fé em Jesus Cristo unidos ao seu corpo, filhos e filhas de Deus, todos esses fazem parte de um grupo diferenciado de pessoas, um povo à parte da humanidade. E quando aqui o profeta Oséias se refere a Efraim, não se refere especificamente à tribo de Efraim, ele se refere a todo o povo de Israel. E ele diz aqui que Efraim é um pão que não foi virado. Amados, o que significa um pão que não foi virado? Nos tempos bíblicos e até os dias de hoje, naquela região de Israel, o pão não se assemelha ao pão que nós comemos no nosso cotidiano. Era um pão que mais parece um disco de pizza, né? Como se fosse um disco de pizza. E esse pão era assado nas pedras ou no forno. Mas todos sabem, eles colocavam sobre brasas também, que se você coloca para assar só de um lado, o outro fica cru. Isso demora muito tempo sem virar o pão. Essa parte de baixo, em contato com o calor, queima. Ou seja, é um pão que não vai servir para nada. Então o profeta Oséias, ele diz que o povo de Israel nesse momento, espiritualmente, era um pão que não foi virado. Moralmente, era um pão que não foi virado. E imagine, todo o processo para chegar ao pão. Você planta o trigo, espera o tempo da colheita, você colhe o trigo, você separa o trigo da palha, você moe o trigo, seleciona a melhor parte da farinha. Com essa parte da farinha, você vai agregar água, sal, açúcar e vai fazer a massa. E depois da massa, né, preparada, coloca o fermento para que a massa ela cresça. Aí depois de crescida e descansada, depois de ser sovada bastante a massa, é que você vai botar para assar. Então todo esse processo de transformação moral vem pelo espiritual, transformação de caráter, mudança de vida. É um processo que começa com a semente que morre. Jesus Cristo teve que morrer na cruz do Calvário. E nós também temos que morrer. Devemos ir à cruz com Cristo e lá crucificar os nossos pecados. Então a Bíblia me diz aqui
que aqueles que entram nesse processo precisam viver o processo por completo, o que envolve ser um pão assado de forma uniforme, para que seja útil e tenha um propósito. O que acontece é que muitas pessoas ficam nesse flerte com as obras da carne e ficam divididas entre a carne e o espírito. Muitas pessoas ainda ficam com o povo de Israel misturado com os povos, misturado com coisas, praticando coisas que não deveriam mais praticar, vivendo experiências que deveriam ficar só no passado e não continuamente sendo renovadas no presente, porque não vão levar a lugar nenhum. Você é um pão não virado? Cuidado! Vai terminar queimando de um lado e ficando inútil. Não servirá para nada. Mas eu tenho aqui algo para compartilhar ainda, na carta aos Romanos, capítulo de número 8. Olha o que o apóstolo Paulo fala, como nós devemos, ser e viver. Vamos lá. Paulo fala aqui na carta aos Romanos, capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, se você é um pão não virado, busque a misericórdia e a graça de Deus. O Espírito Santo quer virar você, quer deixar você uniformemente assado, pronto para o propósito maior que Ele tem para a tua vida. Quantas pessoas ainda não estão vivendo o propósito maior para as suas vidas, porque são pães não virados. E acima disso tudo, está o mais importante. Precisamos sim pender para as coisas do Espírito, porque esse pendor para as coisas da carne é para a morte, mas do Espírito para a vida. E aqui o apóstolo Paulo diz, vida e paz. Então, se você quer desfrutar sim dessa vida plena no Senhor, abra mão das coisas da carne, fuja das coisas da carne, apegue-se mais ao Espírito Santo de Deus, viva mais as coisas do Espírito. Porque não há unidade entre carne e espírito. Versículo de número 7, Paulo diz, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus estando na carne. Então devemos fugir desse pendor da carne. Devemos ser pães assados de forma perfeita, uniforme. Sabe aquele pão bonito que você olha e diz, olha, que pão lindo? Então, Deus quer você não como um pão não virado, um pão queimado de um lado e do outro cru. Deus quer você um pão para ser apresentado no dia do juízo, sem mácula, sem ruga, sem manchas da carne. Se assim nós procedermos,
Ah, pastor, é difícil, é complicado, a minha luta é grande, você não faz ideia, eu também tenho minhas lutas. Ou você acha que eu já sou esse pão perfeito? Estou longe disso. Mas aqui na palavra de Deus, na carta aos Romanos, temos no versículo 26 algo maravilhoso. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo. Nós somos assistidos em nossas fraquezas. Então apele ao Santo Espírito de Deus, para você não continuar pendendo para a carne. Apele ao Santo Espírito de Deus, para nele encontrar as forças que você precisa, para desfrutar essa vida plena que Deus tem para ti e para a tua casa, para que você goze de vida abundante e paz. Então pare de ficar cogitando as coisas da carne. E nas suas horas de fraqueza, não tome isso como desculpa para ceder ao apelo da carne. Antes, busque a intercessão do Espírito Santo de Deus. Está escrito aqui que Ele nos assiste em nossas fraquezas. Apele a Ele e Ele virá em teu socorro. Apele ao Santo Espírito de Deus, Ele vai te dar força, vai te dar sabedoria, vai te dar o que você precisa para deixar de ser um pão não virado e ser um pão agradável a Deus. E um dia, nós, como pães, estaremos diante da mesa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Que tal você orar comigo agora, pedindo misericórdia a Deus, para deixar de ser um pão não virado? Feche teus olhos e ore comigo, e também aproveite para interceder por quem você ama, que talvez esteja vivendo dessa forma, longe dos caminhos do Senhor, afastado completamente da presença de Deus. Ah, Pai, em nome de Jesus, maravilhosa é a Tua palavra, fiel e verdadeira, e nesta hora o Senhor nos exorta, Senhor, a prestarmos atenção em como temos vivido e nos relacionado com o mundo. Nós estamos no mundo, Senhor, mas não somos dele, pertencemos a Ti. Ajuda-nos, Pai, em nossas fraquezas. E que Teu Santo Espírito, ó Deus, levante todo aquele que neste momento está caído. Ó Deus, oramos também por quem está afastado dos Teus caminhos e não sente nem mais a Tua presença. Não consegue mais discernir, Pai, totalmente tomado pelo pendor da carne. E assim, condenação, como está escrito na Tua palavra. Deus, não queremos entrar na condenação de Efraim. Não queremos ser pães não virados. Desejamos ardentemente que o Senhor venha em nosso socorro e nos assista, ó Deus, em nossas fraquezas. E nos ajude, Senhor, a vencermos a carne e nos apegarmos ao Teu Santo Espírito. Cumpre, ó Deus, em nós a Tua vontade. Continua trabalhando, ó Senhor, em nossas vidas, para que o Teu propósito maior seja revelado e possamos gozar do que a Tua palavra diz, de vida e paz. Assim eu oro também por quem assiste esta mensagem e peço, ó Deus, que o Senhor visite este lar nesta hora e venha em socorro das mães aflitas, esposas angustiadas, maridos, Senhor, em prantos, de joelhos, pais por filhos, cônjuges por cônjuges, filhos por pais. Abençoa, Deus, esta vida e revela, Pai, quão amoroso Tu és. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, abençoe a tua casa, a tua família, e que nós possamos ser pães assados por inteiro e não pães não virados. Tchau, tchau. Até o próximo encontro, se Deus quiser.